Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este conteúdo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Confira aqui na descrição os demais detalhes de nossos trabalhos ao público em questão de assistência espiritual, estudos e também as nossas atividades aqui na internet, onde temos vídeos novos publicados todos os sábados, domingos, quintas-feiras. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, vamos já deixar reservado aquele recipiente com água que será magnetizada, fluidificada junto da espiritualidade ao longo da nossa reflexão. Então, antes de iniciarmos, vamos nos preparar. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos e a praticarmos uma respiração mais tranquila e mais serena, para que possamos nos acalmar e tranquilizar o ambiente ao nosso redor, entrando em sintonia com toda a espiritualidade aqui já a postos. Vamos sentindo cada vez mais o ambiente se amenizando, se acalmando e vamos entrando numa proximidade maior com o nosso anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que esteve sempre presente conosco para nos auxiliar, nos instruir da melhor maneira possível. Através deste companheiro, nós nos ligamos também aos demais espíritos benfeitores que nos acompanham onde quer que estejamos, para igualmente contribuir para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E em profunda gratidão pela ajuda que recebemos, nós vamos agora elevando o nosso pensamento, nos imaginando sendo elevados até a presença de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Com Maria, nos sentimos abraçados pelo seu véu azul, pela sua energia reconfortante, pelo seu toque carinhoso. E é contigo, Mãe, que nos elevamos até Jesus, nosso Mestre, onde agradecemos por todos os ensinamentos, por todos os exemplos da Boa Nova e pelas bênçãos que recebemos de Ti, irmão, enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida e agradecemos por todas as oportunidades de crescimento que nos proporciona. Onde juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, e hoje, dia 1º de abril de 2023, nós não haveríamos de abordar outro tema senão a mentira, pois hoje regularmente é celebrado o dia da mentira. Todos nós sabemos que a mentira é grave, que ela traz enormes consequências, que ela prejudica muita gente, principalmente a nós mesmos, mas, uma aqui ou outra acolá, nós não deixamos de praticá-la. Cuja tentação nos aguça o espírito e o coração para que, quando nós menos percebamos, já estejamos mentindo. Por quê? Porque a mentira, na sua grande maioria das vezes, ela é usada como uma saída, pelos fundos, óbvio.
uma válvula de escape, uma escapatória para que nós possamos suavizar, tranquilizar uma determinada situação perante nós mesmos ou perante as demais pessoas. Então ela é uma ferramenta que nós usamos para levar vantagem, para amenizar o nosso medo e assim por diante. No primeiro caso da vantagem, a mentira é mais usada de uma forma mais consciente, de uma forma mais voluntária, onde nós desejamos mentir para atingir determinado objetivo. E nós sabemos que a doutrina de Jesus e a espírita nos pregam que tudo aquilo que é feito com a intenção de fazer, ou seja, de uma forma premeditada, dobra, triplica, quadruplica a responsabilidade perante aquele ato. Então, obviamente, as consequências deverão ser mais rigorosas, maiores. No segundo caso, na tentativa de amenizar o medo, de escapar de uma situação como citamos, muitas vezes nós mentimos no improviso, mentimos sem querer querendo, mentimos justamente com medo para preservar talvez a nossa dignidade, o nosso orgulho, salvar os nossos melindres e assim por diante. Então, quando menos percebemos, nós estamos lá mentindo. É óbvio que, dadas as devidas proporções, as consequências desse tipo de mentira não serão as mesmas das consequências da primeira mentira que citamos. Mas, claro, ambas as mentiras são erros. E cada um de nós, obviamente, arcará com os erros, com as falhas que nós praticamos. E levando a mentira para uma esfera maior, ao longo da história da humanidade nós vimos que ela foi capaz de transformar a história, transformar os rumos que a Terra levou, em que todos nós levamos. Há mentiras históricas que nós acreditamos até hoje. E um grande exemplo está justamente relacionado a Jesus, porque ele apenas foi preso, crucificado e morto, porque havia em torno dele justamente essa ronda de mentiras que diziam que ele iria tomar o trono de Roma para devolver ao povo judeu. Ou seja, ele iria provocar uma rebelião, uma revolução, o que nunca aconteceu e nunca aconteceria, pois sabemos que Jesus veio promover sim uma revolução, mas uma revolução nos corações daqueles que ainda tinham uma ideia completamente diferente de Deus, completamente diferente perante o próximo, perante o mundo como um todo. E essa revolução que inspirou alguns dos seus discípulos, mas que provocou contradição no coração de outros e principalmente do povo ao redor dele, da época, fez com que surgisse essa mentira. E o resto a gente já sabe. Mentiras foram ditas em torno de Paulo também e de tantos outros personagens cristãos. A propósito, você sabia que Maria Madalena na verdade não era uma prostituta? Era uma pecadora sim, vítima de seus vícios e foi obviamente auxiliada por Jesus em sua reforma íntima. No entanto, que ela foi uma dos seus discípulos mais seguidores, mais críveis em Jesus, que deu continuidade ao seu trabalho depois que Jesus abdicou de vez de seu corpo físico. Mas ela não era uma prostituta. Mas esse foi um tipo de mentira que perpetuou ao longo dos corações dos religiosos e todos aqueles que se debruçaram em torno da Bíblia durante todos esses anos. Muitas outras mentiras vêm também justamente para denegrir a imagem de certas pessoas. Chico Xavier foi vítima e é vítima ainda hoje de muitas mentiras e muitos outros médios ainda o são. É por isso que tem que ficar muito claro, no meio espírita principalmente, pois é uma doutrina que privilegia o estudo, privilegia justamente que nós possamos nos debruçar em torno das palavras, entender o real significado delas, compreender a coesão de um texto, o contexto principalmente na qual ele foi escrito e assim sucessivamente, que cabe também analisarmos toda e qualquer mensagem que entra no nosso radar, no nosso conhecimento. Hoje nós sabemos que a mentira ela ganhou outras proporções, como por exemplo na figura de fake news, que nada mais são do que justamente mensagens, dizeres, textos, relatos até de acontecimentos que não existiram, mas sempre com a mesma intenção de prejudicar ou a uma ou a um grupo de pessoas.
E é por isso que desde que o Livro dos Espíritos foi divulgado, o Espiritismo se vê em volta ali de várias fake news, de várias mentiras, a ponto de denegrir justamente a sua imagem. Todas elas, porém, partem de um ponto comum: a comunicação com os espíritos. O que é louvável de fato. Porque quando algo se populariza muito, como o espiritismo se popularizou principalmente no Brasil, é muito fácil, pois todos nós somos humanos, de se perder justamente essa rigorosidade na análise das mensagens que são trazidas sob cunho mediúnico. O médium deve ser sempre colocado em xeque, mas não a pessoa do médium, em si a palavra que ele traz. Esse é um exame crivo que Kardec fez à exaustão quando codificou a doutrina e que muitos de nós espíritas podemos no dia a dia deixarmos de lado. Por isso que se faz de extremo critério a apuração das mensagens. Não importa quem é o espírito que se auto-intitula a fornecer aquela palavra, é a palavra que deve ser examinada. A sua coesão com a doutrina, a sua coesão com Jesus, a coesão com o bem ao próximo. E aqui nós vamos destacar justamente algumas mentiras que rondam o espiritismo e relacioná-las com algumas outras na qual nós encontramos no dia a dia, também relacionadas à doutrina espírita. Uma primeira mentira, fake news em torno do espiritismo, todos nós vamos já reconhecer, é que costumam dizer que o espiritismo ele não acredita, não prega Jesus. Ora, vocês que acompanham o nosso canal, você que está chegando aqui agora, já deixa aqui o seu like e a sua inscrição por falar nisso. Mas em toda a preparação que nós realizamos, citamos Jesus. É feita, se você já percebeu, uma elevação espiritual na qual nós partimos dos espíritos que estão mais conosco, proximamente, até Jesus, depois Deus. Aqui já é um indício de que sim, nós aceitamos Jesus como o Espírito Perfeito, como governador planetário. E ao longo de toda a literatura espírita está ali Jesus relacionado. No entanto, que na obra O Evangelho segundo o Espiritismo são trazidas ali justamente as parábolas de Jesus, suas bem-aventuranças, todas as suas passagens, as principais, obviamente, que visam ali o cunho moral e espiritual, na interpretação dos espíritos, da espiritualidade amiga. Então Jesus é sim o ponto central do espiritismo, é o exemplo a ser seguido. É justamente aquele que nos dá a condição de crescer, de evoluir através dos seus exemplos. Então não vamos cair nessa mentira. Outro ponto é que o espiritismo ele nega a Bíblia. Ora, acabamos de citar o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz justamente trechos bíblicos em todos os seus capítulos para reinterpretá-los à medida da doutrina espírita. Então a Bíblia é sim reconhecida no meu espírito como uma obra fundamental do autoconhecimento humano, mas não como livro sagrado, único, que detém toda a verdade. A história não é essa. Nem o Livro dos Espíritos detém toda a verdade, porque a verdade ela vai nos sendo revelada ao longo em que nós estamos prontos para conhecê-la. Ou seja, à medida em que evoluímos, nós vamos cada vez mais tirando um véu que estava à nossa frente para o nosso próprio bem. Tal como a criança, que apenas aprende tarefas mais complexas de matemática, ciências e demais matérias quando ela vai crescendo, quando ela vai se provando através dos anos que deve sair da primeira série do ensino mais básico até chegar a uma faculdade. Isso é o natural da vida, não é exclusivo apenas para o espiritismo ou para os espíritas. Pois bem, no Evangelho, em todos os seus capítulos, constam ali passagens originais da Bíblia e descrito a fonte, em qual evangelho canônico foi tirado, de qual verso, exatamente a localização para que nós possamos ir justamente na Bíblia e encontrar ali o que foi retirado para interpretação. Então é uma obra básica do Espiritismo, uma obra fundamental que aborda a Bíblia diretamente, como os espíritas haveriam de negar. Pois bem, outra fake news, outra mentira contada em torno do espiritismo é de que os espíritas adotam o dogma da reencarnação
para simplesmente viver de forma mais tranquila, deixando os problemas para serem solucionados apenas na próxima vida. Ledo engano. O primeiro engano aqui é de que reencarnação é um dogma. Não é um dogma, não é apenas para o Espiritismo, não é um dogma para todos aqueles que se debruçam em torno do estudo da reencarnação. A reencarnação é uma lei de evolução. E se nós nos debruçarmos em torno dos estudos, inclusive realizados por pessoas sérias ao longo da humanidade em torno desse tema, veremos sim casos específicos com fortes evidências da reencarnação. E no Espiritismo, nós veremos justamente a plena justificativa dos espíritos em torno do porquê a reencarnação é necessária para o nosso crescimento. Há muito a crescer. E esse muito a crescer se dá pela natureza. A natureza é que dita o tempo relativo ao crescimento. Para que a Terra chegasse na formação que existe hoje e nas condições de vida que ela proporciona, quantos e quantos milênios, milhões de anos se passaram. Acreditamos mesmo que nós, como seres humanos, podemos determinar a nossa eternidade em singelos 30, 40, 50 anos? Acreditamos mesmo que nós possamos nos transformar moralmente seguindo Jesus em cada detalhe que ele pregava num espaço tão curto de tempo? Doce ilusão. Nós somos filhos da natureza. Nós somos criações no meio ambiente que vivemos. E se tudo delonga um tempo muito considerável para crescer, evoluir, ser melhor, se transformar, por que para nós seria diferente? Acreditar justamente nesse diferencial de nossa parte que seria um dogma, mas compreender de que nós temos o nosso tempo evolutivo, isso é compreensão de uma lei. E se acomodar, se colocar numa zona de conforto apenas porque amanhã ou depois nós teremos outra encarnação na qual nós podemos justamente crescer, justamente seguir Jesus, o Espiritismo, etc., é justamente um sinal, um pensamento que demonstra o atraso moral de quem o pratica. Porque o espírita de fato, o cristão de fato, vai buscando colocar cada ensinamento de Jesus pouco a pouco dentro de seu coração, não apenas para se transformar, mas para transformar o mundo ao seu redor. Outra mentira em torno do Espiritismo é de que Allan Kardec criou essa doutrina, o que é muito engano. Pois Allan Kardec, o pseudônimo usado pelo pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, é nada mais do que o codificador da doutrina. E o que é um codificador? É aquele que justamente se debruça em torno dos estudos, catalisa as mensagens de supostos médiuns recebidas e faz um extenso trabalho de filtragem para justamente focar naquilo que realmente importa. Allan Kardec, obviamente, não fez tudo sozinho, contou ali também com a sua esposa, contou com uma rede de amigos que o ajudaram, pois foi um trabalho muito extenso, criterioso de análise. Para termos ideias, Allan Kardec mesmo denuncia que chegou a receber 3.600 cartas por mês e que destas, pouco menos de 100 foram realmente separadas com o intuito de serem aprofundadas, pois ali continham uma coerência de fato com a doutrina. Então vejam, a mentira não é de hoje, tampouco a fake news. Para fechar aqui, vamos ficar com o pensamento do espírito Erasto, que passou para Allan Kardec justamente uma mentalidade em torno da mentira e sua gravidade. Segundo Erasto, vale mais a pena rejeitar 10 verdades do que levar adiante uma mentira. Portanto, vale muito mais a pena nós justamente colocarmos as verdades de lado do que sairmos compartilhando, divulgando histórias falsas, mentiras que não se sustentam. Só por esse trecho, Erasto já nos dá a pista aí do quão grave é justamente nós nos deixarmos levar por histórias levianas, mentiras descaradas, sem tão pouco conhecer a fonte, sem conhecer mais a fundo a verdade.
Então, que neste dia da mentira nós estejamos antenados, estejamos espertos, estejamos realmente preocupados em averiguar cada informação que chega até nós, principalmente aquelas ditas de cunho mediúnico que tal espírito falou ou deixou de falar. Centralizemos na mensagem especificadamente, sempre buscando um paralelo com a doutrina, com os livros de Kardec, que são a base fundamental do Espiritismo. E que nós nos preocupemos, justamente, em deixar a mentira de lado. Deixar a mentira reservada aos nossos dias de atraso moral e espiritual, para que nós possamos nos reciclar a nós mesmos, colocar em nós novas atitudes mais condizentes com a verdade de Jesus, praticando a verdade não apenas para os outros, mas principalmente para conosco mesmos. Então vamos neste momento, aproveitando essa reflexão, para vibrarmos juntos. Convido a todos mais uma vez para fecharmos os olhos e para que possamos nos focar, centralizar o nosso pensamento em vibrações. E vibrações são aqueles desejos que nós gostaríamos de receber em que doamos para os outros, onde vibramos por um planeta Terra mais justo, mais harmônico, mais iluminado, um planeta cercado de boas vibrações, de boas energias, principalmente para aqueles que estão aflitos devido a causas naturais ou a conflitos diversos. Vamos vibrando pelo nosso país, o Brasil, mentalizando toda a nossa pátria, agindo com mais respeito, com mais paciência, onde sejamos todos cúmplices de um Brasil mais fraterno e sereno. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nas ruas, abandonados à própria sorte. Que nós possamos reconfortar os seus corações, que nós possamos levar luz e esperança a esses amigos entregues ao frio, à fome e à solidão. Vibramos pelos enfermos, pelos doentes da alma e do corpo. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa desamparada, por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que se aprisionam por motivos de vingança, de rancor. Vibramos pelos lares da terra para que haja cada vez mais diálogo e empatia. Vibramos pelo nosso próprio lar, imaginando Jesus aqui conosco, iluminando cada cantinho da nossa casa, abençoando a nossa morada. Vibramos pelo CEF, pelas demais casas espíritas no Brasil e no mundo, bem como as demais religiões, como as igrejas, templos, terreiros, locais em que se pratica a fé verdadeira. Vibramos em especial por aquela pessoa que nós sabemos mais carecer dessas energias. Que o nosso pensamento chegue aos seus corações. Vibramos por nós mesmos, que consigamos manter em nós vivo o ideal cristão primitivo, o ideal espírita de nos melhorarmos a cada dia. E assim, vamos abrindo espaço para o passe de hoje, onde nós mentalizamos que sob nós a luz de Jesus mais uma vez surge calorosa e radiante, sendo derramadas neste momento em todo o nosso corpo, tocando-nos da cabeça aos pés, vai irradiando-se pelo nosso corpo, por toda a nossa estrutura física, revigorando as nossas moléculas e células físicas. Que nós possamos nesse instante abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para que essa energia também entre em nós, tocando-nos na consciência, revigorando a nossa alma, o nosso espírito, principalmente os nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. E abastecidos com essa energia, nós vamos tocando aquele recipiente com água que preparamos, abraçando com as nossas mãos, imaginando que essa energia que vem do alto transcorre por todo o nosso corpo e através das nossas mãos chegam a este líquido, rogando que a espiritualidade também possa fluidificar, magnetizando as suas moléculas, e que este líquido nos sirva de um instrumento a mais de sustentação nessa assistência espiritual de hoje.
Assim, elevamos o pensamento a Jesus mais uma vez, para agradecer por este momento de reunião em seu nome, elevando o pensamento a Deus e rogando. Graças a Jesus. Muito bem. Agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua audiência nesse vídeo de hoje. Ainda não é inscrito em nosso canal, não nos segue nas redes sociais? Deixe aqui o seu like, compartilhe e se inscreva, fortaleça essa rede de trabalho em que nós nos dedicamos justamente para divulgar cada vez mais a palavra de Jesus e dos Espíritos através da doutrina espírita. Chegamos há pouco aos 1000 inscritos e a nossa esperança é que justamente o nosso alcance possa crescer cada vez mais. Eu me despeço por aqui, mais uma vez agradecendo a Jesus. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Um grande abraço e tchau!